Dom Odilo, uma coisa interessante que eu vejo hoje na igreja é a certa popularidade do próprio Papa Francisco. O Papa Francisco, por ser esse pregador, ser esse que a igreja tem que sair do intramuros e voltar às ruas, voltar a uma missão de peregrinação, ele virou um Papa muito querido, mesmo por aqueles que talvez não são católicos ou frequentadores da igreja, mas veem no Papa, nas suas homilias, nas suas encíclicas ali, um homem com uma mentalidade universal e que tem a ver com isso que o senhor acabou de falar, essa defesa de valores permanentes. A igreja vem sendo chacoalhada pela atuação do Papa Francisco? Sim, vem sendo chacoalhada. Em sua grande maioria acompanha o Papa. Há sim franjas na igreja que não acompanham o Papa, isso precisa ser reconhecido. É uma pena. Mas na igreja, infelizmente, né, existe também isso de quem discorda, né? Existe a liberdade, porém a contestação do Papa não é uma coisa que dentro da igreja seja aceitável, né? O Papa precisa ser respeitado mesmo quando não se goste de alguma manifestação dele. Mas, em todo caso, a maioria, sim, da igreja está seguindo o Papa. E se existem contestações daquilo que o Papa afirma, isso digamos, de franjas bastante reduzidas. Às vezes se confundem os discursos. Os discursos, às vezes, vêm de horizontes não católicos, mas acabam se confundindo como se fossem discursos católicos, porque acabam sendo assumidos ou assimilados por alguns grupos de dentro da Igreja Católica. Então, mas para voltar, né, o Papa é, sem dúvida, uma autoridade moral, uma autoridade que fala e, no fundo, representa uma voz autorizada, uma voz de verdade que o mundo se põe a ouvir. O Papa fala de maneira desinteressada, a quem quer ouvir, que ouça, né? E não porque esteja interessado em alguma vantagem para ele ou para a instituição que representa. Eu me lembro, uma das imagens mais bonitas e marcantes do Papa foi durante a pandemia do Covid-19, ele rezando sozinho naquele fim de tarde, né, no Vaticano e na praça, e ali uma coisa muito bonita, ele fazendo analogia de Jesus subindo a barca, né, quando os ventos estavam fortes, todos os seus discípulos com medo, e ele diz: por que estás com medo? Talvez o medo hoje é um sentimento que prevalece nesse mundo de desarranjo internacional, desarranjo institucional, distância de valores. Nós estamos nessa barca hoje, como disse o Papa Francisco, chacoalhando nesses ventos fortes e sentindo frio na barriga do medo, e precisamos ter essa confiança nesses valores permanentes para sair dessa tempestade? Sim. De fato, aquela imagem do Papa sozinho na Praça de São Pedro, uma tarde chuvosa, diante do crucifixo, e fazendo aquele apelo, depois aquela oração. É uma imagem, diríamos, cinematográfica, que comunicativamente diz muito. Era muito simbólica aquela imagem, mas muito real, muito verdadeira, né? O Papa, de fato, naquele momento quis apresentar em prece diante de Deus a angústia da humanidade, né? A angústia dos doentes, das famílias, etc., de maneira muito real, né? Por outro lado, recordar que nós não estamos sós, que Deus não abandonou o mundo, nem perdeu o controle da situação. Agora, sim, acredito que a mensagem daquelas imagens, ela diz muito para aquilo que analogicamente você diz, né? A barca de Pedro está sendo agitada, a barca da humanidade, né? Estamos todos no mesmo barco, está sendo agitada por mares em tempestade. E é verdade.
Então, tanto mais nós precisamos unir-nos e precisamos também buscar valores de convivência que nos confortem, que nos fortaleçam, que ajudem a enfrentar o problema e não dividindo-nos, tentando salvar a pele sozinhos. Nesta barca, ou todos ajudamos e lutamos para ir para frente, né, e nos salvar juntos, ou perecemos todos juntos. E tem uma coisa muito importante, né? Que é o reforço da mensagem que precisamos ter fé. O que é ter fé neste mundo moderno, Dom Odilo? Sim, ter fé é, neste caso, uma atitude profundamente religiosa. Fé, no sentido cristão, fé é um dom, é uma graça de Deus sobrenatural que nos concede a capacidade, primeiramente, de reconhecer Deus e de nos firmar em Deus e, portanto, confiar em Deus e de aceitar também os seus caminhos de maneira consciente, né? De maneira que ter fé é um ato muito sério da pessoa que reconhece, que se entrega também. Fé e confiança sempre vão juntos, né? Então, existe uma fé humana que está mais ligada às nossas capacidades. Tenho fé que vou conseguir um bom trabalho. Eu tenho fé que vou passar no vestibular. Bem, é uma fé humana sobre capacidades nossas, né? Agora, a fé em Deus, ela se estriba sobre a pessoa de Deus e na possibilidade de nós contarmos com quem é mais do que nós, né? E não em mera ilusão ou fantasia, mas a partir de uma experiência pessoal que também é experiência histórica, uma experiência histórica. Os Salmos têm tem dizeres tão bonitos sobre a fé e a confiança, né? Quem confiou em ti jamais foi abandonado, são expressões dos Salmos, né? Eu confio em ti porque tu és minha rocha, sobre esta rocha eu sei que tenho firmeza, não vou afundar, e assim por diante. E Dom Odilo, mas tem uma coisa interessante, um elemento importante da fé, que é conviver e viver com a dúvida. E parece que a dúvida às vezes enfraquece a fé, quando a dúvida devia ser algo que reforçasse a nossa fé. Como o senhor vê a questão da dúvida e da fé? Elas convivem. Fé e dúvida convivem. Porém, nesse caso, a dúvida não é tal que ela derrube a fé. Uhum. Agora, a nossa fé, ela nunca é uma aquisição definitiva. Ela sempre é a busca justamente da confirmação da fé e, finalmente, de chegar ao objeto, entre aspas, da fé, que é o encontro com Deus. E que é, finalmente, a confirmação daquilo que nós cremos, né? Mas temos argumentos humanos, embora a fé não seja fruto digamos, de argumentação racional, mas temos, sim, motivos racionais, motivos humanos para crer. A fé não é irracional, né? Alguns acham que fé e razão nada tem a ver. Tem a ver, sim, tem a ver. A razão nos foi dada para ajudar justamente a dar razões à nossa fé, ou seja, para explicar, para poder também buscar os apoios humanos para a fé sobrenatural. O Papa Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, Deus é caridade, Deus é amor, ele diz uma coisa muito bonita, que é muito repetida, dizendo que a nossa fé, no sentido cristão, não é a conclusão de um discurso lógico. Embora a fé tenha a sua lógica interna, mas não é um discurso lógico que eu demonstro a fé. Não é também o resultado de um grande discurso ou ideal moral, ético. A fé, claro que implica também na vivência ética e moral, mas a vivência ética e moral nem sempre inclui a fé. Muitas pessoas não têm fé, mas vivem moralmente de forma correta, etc.
E de onde vem a fé? E o Papa responde, Bento XVI, a fé vem do encontro pessoal com Deus. Mas como se faz o encontro pessoal com Deus? Sim, são as experiências humanas do encontro com Deus, na nossa limitação humana, mas nessas condições humanas, Deus vem ao nosso encontro e nos possibilita, sim, um verdadeiro momento de encontro, a percepção da verdade daquilo que cremos, né? Sobretudo a partir da experiência do amor de Deus. Amor de Deus que reconhecemos em tantas circunstâncias, até mesmo no sofrimento. Veja quantas pessoas na doença, no sofrimento, fazem uma profunda experiência de Deus e daí para frente viram pessoas religiosas, profundamente religiosas, porque na dor, no sofrimento, às vezes na frustração, fizeram uma experiência profunda do próprio limite. Eu, a mim mesmo, não basto, não consigo dar conta da minha vida, nem da minha existência, o que estou fazendo aqui. E no fim vem essa experiência justamente de se sentir amparado por quem mais pode do que nós mesmos e que no fim está a olhar para nós e está cuidando de nós.